Nosso bate-papo hoje será com aquele que está no seu 4º mandato de deputado estadual, um dos vereadores mais votados no município, o apaixonado por Rio Bonito, o nome que dá trabalho, esse mesmo, Marco Abraão. Já, já. Rai Ribeiro, de olho. Eu estou aqui, eu estou lá, estou acolá, estou onde você me chamar. E me chamaram e tenho vontade de realizar. Rai Ribeiro, de olho. Rai Ribeiro, de olho. Marco Abraão, muito obrigado por conceder um bate-papo aqui com a gente no nosso programa Rádio Olho. Eu vou começar a nossa conversa com essa notícia aí do jornal O Dia a respeito dos estagiários da Alerj, que inclusive um dos seus filhos é estagiário, né? E a respeito do aumento do salário. O que você tem a dizer sobre isso, Marco? Boa tarde, Rai. Boa tarde a todos aqueles que estão nos vendo nesse momento. É importante esse trabalho que você vem desenvolvendo no nosso município. As pessoas têm que estarem a par dos acontecimentos. Quanto ao aumento do salário, que não é salário, é uma ajuda de custo dos estagiários lá na Alerj, eu fui convocado para uma reunião de líder, que eu sou líder do PTB, e quando cheguei lá fui surpreso pelo presidente Pisciani, que estava colocando em pauta o aumento para os estagiários. Eu fui contra e disse para ele que não poderia votar porque meu filho já estava no final, o estágio é de 2 anos, mas eu fui contra e disse para ele que eu não votaria justamente porque meu filho estava lá, não poderia votar nem a favor nem contra, eu tinha que ficar neutro nesse processo. E como fiz? Eu fiquei. Se as pessoas forem lá abrir o link da Alerj, vai ver que eu não votei, eu me ausentei, eu não fui votar. Agora, fui contra porque eu acho um absurdo um professor hoje está ganhando R$700 e um estagiário ganhar R$2.800. Isso eu acho absurdo. Até porque aquilo não é salário, aquilo é uma ajuda de custo. A pessoa se desloca do município para ir para lá 3 vezes na semana, então é uma ajuda de custo. E o meu filho fez. Agora não vejo nada de errado, até porque o Jornal Dia e o Jornal Extra, né, eles têm um problema pessoal comigo. E o que acontece? Eu não dou entrevista para eles. Eles me procuram, querem falar, porque nada do que você fala eles colocam. Eles vão lá, editam uma palavrazinha, uma coisa que você fala e colocam aquilo. Então eles têm um problema sério comigo. E eu não falo. Agora, não existe nada que proíba filho de parlamentar de fazer o seu estágio na Alerj. Era isso que eu ia te comentar também. Não caracteriza seus filhos nepotismo. Não tem isso, porque não é salário. E ele não está nomeado. Ele apenas está fazendo estágio. E não é só ele. Eu botei mais de 20 filhos de pessoas de Rio Bonito fazendo estágio na Alerj no longo dos meus 3 mandatos. Né? Você disse que está terminando, né, o período de 2 anos. É 2 anos, no máximo 2 anos. Então vai ter uma renovação? Não é renovação. O estagiário ele entra, não é que todos entram no mesmo tempo. Sim. Ele vai entrando, conforme vai indo, ele vai entrando. Enriquece o currículo. Aí eu faço a pergunta a você, o porquê não do meu filho, ou de um primo, ou de um sobrinho, como de um filho de amigo? Agora, no meu gabinete, é óbvio, nomeado não tem parente. Não tem, até porque é contra a lei. Então, esclarecido aí o assunto aí do Jornal Dia, você falou dos professores ganham R$700. Como é que você vê esse movimento aqui na nossa cidade, no CEP Rio Bonito, os professores nessa greve?
O que você tem a dizer sobre essa greve? É triste você ver os professores mendigando o que é deles por direito. É triste. Agora, ao mesmo tempo, o professor, ele tem que tomar uma posição, ele tem que se posicionar. É o que eu venho dizendo desde 2000, quando eu fui vereador, e você bem disse, o vereador mais votado em toda a história do município, então, na ocasião, o sofrimento que tem esses professores. Aí, os prefeitos que lá passaram não deram esse aumento, não ajudaram os professores. E eu fiquei perplexo em saber que Zé Luiz Mandiocão esteve lá no dia 7, na manifestação dos professores. Você, inclusive, deu um depoimento ao nosso programa. É o que você está dizendo, né? É um problema que está sendo arrastado há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E ele teve lá por 3 mandatos, ou seja, 12 anos. O que ele fez por esses professores? Ele não fez nada. Tem gente que fala assim, Marco Abrão, por que você não dá aumento? Olha só, as pessoas têm que saber que eu sou deputado estadual. Eu não sou prefeito. Eu não sou governador. Eu apenas voto na LERJ quando o governador manda para lá uma matéria de aumento. E sempre votei favorável ao aumento de funcionário público. Eu sou tão bom, eu sou tão corajoso, que eu me levantei contra o PMDB, eu me levantei contra o presidente da casa, lancei minha candidatura para dizer que era contrário àquilo. Que esse assunto que ele está entrando aqui, que eu iria entrar, mas ele já antecipou, que é a votação do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. São vagas. É uma vaga do Poder Judiciário, que é o Judiciário que indica, é uma vaga do Poder Executivo, uma vaga do Legislativo e uma vaga que é escolhida lá por conta deles. Enfim, eu não acredito que conselheiro nenhum colocado lá por político vai votar contra as contas do político. E foi isso que eu falei no meu discurso lá na casa. Eu estou falando da indignação, da minha coragem de chegar lá e ser candidato. E falei antes, um dia antes eu tinha dito, vai ser um massacre, uma vitória esmagadora do Domingos Brazão. Não desmerecendo a figura do deputado Brazão. Mas ele não vai ser imparcial. Não há imparcialidade. Agora vou voltar, depois nós falamos até mais sobre isso, para poder dizer... Quero falar sim sobre o aumento Tribunal de Contas. Vamos voltar ao aumento dos professores. Eu não tenho medo, eu nunca tive medo. Eu sempre fui para a rua. Então, estou dizendo que desde 2000, eu sou um cara, às vezes, visto como truculento, visto como violento, porque eu tenho uma opinião. Eu sou o cara que eu digo assim, isso vai acontecer. E não tenho medo de que, caso não aconteça, chegar aqui e falar para vocês, errei, graças a Deus. Mas, infelizmente, eu estou sempre dizendo, estava com a razão, infelizmente. Posso chamar de Raimundo, né? Claro. Porque todo mundo está falando raio de olho. E Raimundo é meu amigo de infância, nós somos amigos de colégio. Então, Raimundo, eu falei na época daquele parque aquático ali. Falei, isso é um engodo, isso não dá, isso não vai para frente. Um monte de gente foi lesado com aquilo ali. As pessoas colocaram seu dinheiro e, infelizmente, aconteceu aquilo. Quando veio o projeto do Comperj, eu falei, olha, gente, é muito bom um polo petroquímico. Só que não vai acontecer. Eles sempre lançam que vão construir um polo petroquímico e depois mudam. E o pior disso tudo, né, Marco? É que criou-se uma expectativa, todo mundo foi fazendo os seus orçamentos num dia que ainda viria, aí acontece o que aconteceu. Esse é o nosso amigo Marco Abrão, o polêmico, difícil de se entrevistar, que ele vai... São assuntos que eu iria pautar, mas ele já vai entrando, mas a gente volta já já com ele, o homem que dá trabalho, o apaixonado por Rio Bonito, Marco Abrão. Rai Ribeiro, de olho.
Sou da geração por favor, desculpe, com licença e obrigado. Do respeito aos mais velhos, de cumprimentar com um sorriso, de amar as pessoas pelo que elas são e não pelo que elas têm ou me dão. A mim, ensinaram a tratar as pessoas com amabilidade, simpatia, educação e gentileza. Ser educado? Não dói. Se doer, desculpe. Rai Ribeiro, de olho. Há pouco falávamos do complexo da Comperj, que causou esse tumulto, que agora a desculpa de todas as prefeituras aqui do leste fluminense é a falta dos royalties. O que você tem a dizer isso, Marco Abrão? Na época de vereador, eu disse o seguinte, gente, vamos abrir, está gravado na Câmara Municipal, tudo isso que eu estou falando. Se alguém está dizendo assim, ele está falando isso agora. Nós temos lá nos anais da Câmara Municipal todos os meus discursos, quando eu fui vereador. Eu falei, não é só o ônus, mas também vai sobrar o bônus. Tem uma coisa atrás da outra. Então, hoje estão reclamando que não estamos tendo o bônus, mas o ônus ficou nas nossas costas. Não veio o polo petroquímico, teria que ser refinaria que faria 3 tipos de refino, agora virou um apenas, aquilo ainda não está funcionando. Essa avalanche de denúncias e de fraudes na Petrobras, o PT faminto, na época eu ainda falava isso, o PT está faminto. E não é diferente do nosso município. Nosso município, ele tem épocas que quando está o Zé Luiz Mandiocão, os órfãos da política de Solange ficam de boca aberta com fome esperando o regresso. Quando o Zé Luiz sai, vem então os agregados da Solange e ficam os órfãos do Zé Luiz de boca aberta, esperando. E o que acontece? O pior, não há um planejamento. Quando na última eleição que eu fiz um projeto, eu falei assim, vamos fazer um projeto, vamos lançar aqui um plano de governo para dizer o que os candidatos farão se eleitos forem. Eu fui o primeiro. E praticamente obriguei praticamente, que eu falei, eu quero ver o de vocês. Eles fizeram tudo, a carreira, teve um que fez uma bíblia, né, porque nada daquilo pode estar na cabeça de alguém do município do Rio Bonito, é para querer enganar a população de Rio Bonito. E a outra foi, praticamente me copiou, só mudou a cor. Aí eu pergunto a vocês, se alguém guardou aquele plano de governo, procura ver se fez alguma coisa que foi prometida. Porque não há planejamento. Quando não há planejamento, não adianta pintar meio fio, não adianta varrer rua, porque a cidade vai ficar na mesma condição que está. O professor não vai ter aumento, porque ele agora vai colocar a culpa na Petrobras, vai colocar a culpa no governo federal, vai colocar a culpa em cima de quem for. E você, professor, não vai ter aumento. E as pessoas de nossa cidade têm que acabar acreditando no que eu venho falando há um bom tempo. Se não olharmos para o futuro, não teremos presente e o nosso passado vai sumir. Porque você não tem como estar hoje esperando o meu candidato que vai me dar uma condiçãozinha de viver 4 anos, 8 anos. E quando você estiver velho? E quando esse candidato não for mais candidato? O que passa? Aproveitando, Marcos, o que você está falando, eu acho que nós, eleitores, não só de Rio Bonito, mas todo o Brasil, de todo mundo, temos que aprender a votar.
e você está falando aí muito sério, que o político, o prefeito, o vereador, o deputado estadual, federal, tem que governar para a comunidade, não para o seu grupo. É só para me encerrar, que eu vou até concordar com você isso daí. O que eu estou dizendo, então, voltando ali, o que acontece? Quando você mais precisar, que é quando você alcança a idade, quando você está no seu amadurecimento, que você está com seus filhos já ocupando o teu espaço que você tinha naquela época e vem os seus netos, é onde você mais precisa do município, da geração de emprego, da saúde, da educação, da segurança, tudo isso que eu estou falando rapidamente, do esporte, da cultura, do lazer, nós não temos. Não temos porque não há planejamento. Seu Zé Luiz Mandiocão planejou alguma coisa para governar 12 anos? Qual foi o planejamento? Que ele chegou assim, estou eleito. Daqui a 4 anos nós vamos fazer isso aqui, população de Rio Bonito. Povo rio-bonitense, em 4 anos vai acontecer isso. Não aconteceu nada. Não estou aqui falando da pessoa, quero que vocês entendam. Eu me dou bem com o José Luiz. Mas não houve planejamento. É um empurroterapia, vai embora, vai pintando meio fio, paga o pessoal em dia. É obrigação. É obrigação. Aí vem a dona Solange, a mesma coisa. A mamãe voltou. A mamãe é ótima na saúde, o hospital está acabando. A UPA está lá porque eu trouxe. Quando nós fizemos um planejamento para trazer a UPA para Rio Bonito, junto com o doutor Gustavo, que foi execrado na cidade, homem sério, doutor Gustavo, foi presidente do hospital. O hospital tinha uma pessoa ali de caráter ilibado, caso as pessoas não saibam. Chegou a ficar doente. Porque ele fez um trabalho fantástico no hospital. Nós reformamos aquele hospital todo. A população de Rio Bonito ajudou, os comerciantes, os empresários. O deputado Marcos Abraão entrou lá. O governo do estado. O hospital deu uma levantada, deu uma melhorada. Zé Luiz não repassava o dinheiro. Tem que ser na justiça. Então isso não é uma prerrogativa apenas da prefeita atual. Zé Luiz também fazia. Isso é quase que uma tradição do nosso município, esse jogo porque eles político, querem fazer, né, a politicagem em cima da saúde. Porque às vezes as pessoas falam assim, Marquinho, eu não vou a enterro. Eu quero ajudar a pessoa enquanto ele está vivo. Eu não vou em hospital. Eu tenho que aparelhar o hospital. Quem tem que visitar o doente é o médico. E as pessoas falam assim, fulano é bonzinho que veio aqui visitar minha mãe no seu leito de morte. Uma ocasião, eu em Basílio, uma senhora falou assim, eu voto no Aires porque Aires deu o caixão para enterrar meu sobrinho. Esse é o nosso amigo Marcos Abraão. A gente volta já já para saber nesses 4 mandatos o que ele fez pelo nosso Rio Bonito. Rai Ribeiro, de olho. Rai Ribeiro, de olho. E agora eu quero saber, Marcos Abraão, o que nesses 4 anos, que as pessoas perguntam, que às vezes são obras ou leis que não aparecem. Então parece que você está no 4º mandato e nada fez por Rio Bonito. O que você trouxe para Rio Bonito, o que você conseguiu para Rio Bonito? Aí eu estava lá no Basílio, quando a senhora falou isso, eu falei para ela, minha senhora, não há vantagem nenhuma em dar o caixão para enterrar um ente querido. Que nós tínhamos que... E a pessoa morreu de tuberculose, porque pegou uma pneumonia, não teve recurso e acabou morrendo com uma tuberculose. E isso é triste. Isso é triste. Tem que mudar. As pessoas têm que... Rio Bonito está muito próximo da capital para ser comparado a uma cidade do interior do Nordeste. Tinha que ser a menina dos olhos do estado do Rio de Janeiro. Nós tínhamos que estar brigando palmo a palmo com a capital para ser uma das cidades mais gostosas de se viver. E nós não temos nada disso, nunca houve planejamento, nunca houve nada na nossa cidade. Os prefeitos entram, saem
e fica todo mundo naquela que agora eu vou mamar, que agora eu vou ter, que agora eu vou fazer, que agora vai acontecer, e nada acontece. Não adianta as pessoas ficarem pensando que não, fulano não está, mas vai vir. Não adianta. Enquanto tiver essa troca, que eu não vou estar, mas vou botar fulano. Eu não vou estar, mas vou botar cicrano. Não tem isso. Rio Bonito tem que mudar, mas mudar de vez. Aquele que chegar e que se ganhar uma eleição, que eu espero que ganhe alguém que nunca tenha sido prefeito, pelo amor de Deus, e nem tenha feito parte de toda essa banalidade que eu tenho visto mais uma vez, daqui para trás. Aproveitando que você não tá falando, sou candidato a prefeito, Raimundo. Você está me antecipando as perguntas. Tá difícil, todo mundo esse me homem pergunta aqui. isso. Eu acho que a cidade não me quis como candidato a prefeito. Isso aí eu vou conversar com você daqui a pouquinho. Tá? Então deixa eu terminar então já com É difícil falar com o homem. Não é fácil. Mas é a indignação. E você falou assim, o que você fez para Rio Bonito? Nós trouxemos tantas coisas para Rio Bonito. Inclusive até esse asfalto que todo mundo pisa aí. Que asfalto não é nada, gente. Eu trouxe o governador do estado 3 vezes em Rio Bonito. Ninguém nunca fez isso. O governador aumentou as IHs do hospital, na época do doutor Gustavo. Meu grande amigo, um abraço para você. Espero que você veja essa entrevista, para saber que o seu amigo está aqui sempre do teu lado, te protegendo, te defendendo, porque você é um homem íntegro. Enfim, eu trouxe o governador aqui diversas vezes. O governador olhou para a nossa cidade. Nós trouxemos a UPA, nós trouxemos a delegacia legal, nós trouxemos caminhão de tomógrafo, nós trouxemos para cá o corpo de bombeiro, e que todo mundo quer ser disso. E quando não tinha deputado, Rio Bonito não tinha nada. Transformamos o Rio Bonito agora temos identidade de Rio Bonito agora é região metropolitana. E muitas outras coisas, haja visto, aqueles que pegaram o meu plano de governo, o que veio, o que Marcos Abraão trouxe para a cidade. É porque as pessoas são desinformadas. Mas na maioria das vezes não é, a pessoa não está informada. A oposição que fica falando assim, fui eu que trouxe, ele não fez nada. Eu nunca recebi um prefeito ou um vereador no meu gabinete, nos 3 últimos mandatos. Espero que nesse seja diferente. Porque eu trago para cá ônibus escolar, e vai por aí afora, ambulância, Marco Abraão, transporte de paciente, e é muita coisa aqui em Rio Bonito. E outra coisa também que as pessoas têm que entender, não é apenas Rio Bonito, meu irmão. Eu tenho que fazer por Tanguá, como fiz, delegacia legal, ônibus, ajudando a clínica de Tanguá, Silva Jardim, Casimiro, Itaboraí, Cachoeiras de Macacu, porque não adianta que apenas Rio Bonito não elege o deputado, até porque o deputado é estadual. Lógico, quando eu fui vereador, eu falei, não sou vereador da cidade nova onde eu moro. Sou vereador da cidade de Rio Bonito e trabalhei por Rio Bonito. A Câmara era lotada, as pessoas iam para lá para saber o que está acontecendo. Então a cidade teve um movimento. Quando eu ganhei a eleição de deputado, a cidade continuou naquela, Marcos Abraão. Eu estou diariamente na minha casa, estou ali no ginásio poliesportivo, atendendo as pessoas, eu não me escondo, eu sou um cara que estou ao alcance de todos, e quero dizer para você, que votou em mim e o que não votou, você não precisa ter vergonha de ser deputado. Quando eles colocaram que não tem nada de ilícito, tantas coisas aconteceram lá dentro da LERJ, e o meu nome não figurou nisso. Vocês sabem o que eu passei no passado, fui acusado de tantas coisas. Porque ele assumiu, porque ele mandou vitimar o pastor, nunca fiz nada daquilo e agora apareceu. O cara apareceu dizendo que ele mentiu, aquilo tudo foi uma mentira, que foi uma farsa de Garotinho, Álvaro Lins e o Bispo Rodrigues, que obrigaram ele a fazer aquilo, que ia dar ajuda. Está tudo lá, ele foi dar o depoimento, o juiz, o procurador-geral de Estado já mandou suspender aquilo até para ver o que eles vão fazer, porque como que vai ser feito se já abriu um inquérito? Então eu espero que, quando acabar esse, abra um inquérito contra Antônio Garotinho, ex-governador do estado e ex-secretário de segurança, que quando estava em secretário de segurança, da Secretaria de Segurança, junto com o chefe de polícia, Álvaro Lins, foi eles que criaram todo isso, esse plano maquiavélico. Essa coisa que eles fizeram junto com o Bispo Rodrigues, aquela coisa toda, para acusar o suplente. Que não é porque acusar o Marcos Abraão, queria acusar o suplente. Então, aí as pessoas vêm falando assim, o que Marco fez? Marco fez muito pela nossa cidade. Eu sou filho da terra. Quando eu faço qualquer tipo de investimento, eu faço na minha cidade. Eu não faço em Cabo Frio, eu não faço em Búzios, eu não faço na Tijuca, construir prédio. Eu não faço nenhum. O que eu tenho, o pouco que eu tenho, eu faço aqui. Marcos, porque eu acho que o cidadão de Rio Bonito, o comerciante de Rio Bonito, merece respeito. É o que não tem.
não estão respeitando o nosso cidadão, não estão respeitando nossos filhos, nossos netos, não estão respeitando ninguém. Isso é uma bagunça generalizada. E espero que você que está me ouvindo acorde para isso. Ano que vem tem eleições. Marcos, eu quero terminar esse bloco aqui, que talvez você tenha a resposta, que você falou que todo mundo quer apadrinhar as coisas. Se eu não me engano, se não me falha a memória, o contrato da água para Parque Andréia, em Boa Esperança, foi você que deu o início disso, não foi isso? Rapaz, o troço foi tão ridículo que eu fui lá, preparei tudo com então o ex-presidente da SEDAI, o Wagner Witter, o Victor, preparamos aquilo tudo, convidamos a prefeita para ir lá para assinar o contrato. Tudo liberado para aqui, foi tudo liberado. Tudo. E por que a água ainda não chegou? Incompetência do executivo. Ninguém faz nada. Não há interesse. Quando a obra for feita por qualquer um outro, ninguém quer que faça. Então a minha parte eu faço. Eles tiveram a castimanha de levar fotógrafo e me cortar. Ficou vergonhoso aquilo. Não bota ele não. Aí depois o jornal saiu, só tinha um pedaço da minha mão. Na intenção, só que eles se deram mal, porque foi lá o fotógrafo do Estado, o cinegrafista do Estado e meu também. E quando nós colocamos aquilo, eles ficaram numa calça riada terrível. E o depoimento do presidente da SEDAI, o Wagner Witter, dizendo da importância do deputado Marcos Abraão no acontecimento da água de Parque Andréia e Boa Esperança. Mas a resposta você também não teria, se vai vir ou não? Não, eu tenho já, agora tem um novo presidente lá, eu estou indo buscar o término dessas obras. Porque o que acontece? Eu comecei o trabalho, quando chegou ali, dali para frente é com eles. Virou bagunça, não existe planejamento. Então vou retomar toda essa conversação com o próximo presidente que já está aí. Vou estar lá com ele para a gente resolver o problema da água de Parque Andréia. Eu vou resolver o problema da água de Parque Andréia, independente de quem seja prefeito. Quer queira, quer não. Rai Ribeiro, de olho. Eu estou aqui, eu estou lá, estou acolá, estou onde você me chamar. E me chamaram e Tenho vontade de realizar. Rai Ribeiro, de olho.